E aí, um salve pra rapaziada. E aí? E aí? E aí? E aí? Tamo junto aí nessa parada. Ó, então a gente começa hoje aí falando do Aristóteles, tá? Então, Aristóteles, eu vou colocar para vocês um material pequeno e vocês vão acompanhando pelos vídeos, ok? E aí vai ser de boa. Então, vamos nessa. Aristóteles, ó a carinha dele aí. Naquela pintura famosa, no chamado Fresco de Rafael, ele tá, né, centralizado na figura. Então é esse jovem aí, beleza? Ó, então lembrando que na figura tem esse cara do lado do outro que tá mais velho. O mais velho aponta para cima, que é o Platão no mundo das ideias. Então esse é o Aristóteles que aponta para baixo, assim, né? Então tá aí, ó. Nascido em Estagira, Macedônia, atual Irã. Estagira é o nome da cidade. Então ele recebe o apelidinho de Estagirita. Então, se você ver os textos do Estagirita, é o Aristóteles, tá? Então é só para você saber. Então ele não é grego, não é de Atenas, né? Assim, não é de Atenas, mas ele tem a cultura grega. Então, ele vem de Estagira e vai para ser um discípulo lá de Aristóteles, tá? Então, um período sistemático junto com com Platão, porque aí eles fazem o sistema da representação de tudo. Então tá aí as figurinhas aí, né? E filho de Nicômaco, que era um médico da corte, né? Que trabalhou para o Dário, né? O Dario, que vai ser o pai do Alexandre. Então o Nicômaco, um médico famoso lá da corte, né? Então Aristóteles ele tinha uma vida assim mais ou menos, não era tão bom quanto Platão, mas não era ruim. Só que aí ele sai e vai ser, não tem um interesse pelas ciências. Esse interesse ele vai entrar na academia de Platão e aos 18 anos. Então tá aí a figura que eu falei, ó. Aristóteles aponta e aqui, ó, Aristóteles aponta para baixo. Platão aponta para cima. Platão ele se remete ao mundo das ideias e o Aristóteles remete à própria coisa. Não assumiu a direção da academia por ser estrangeiro. Não era ateniense. Outro ponto importante, porque ele pensava diferente do Platão, né? Então isso aqui é muito importante, a ideia aqui dele não ser ateniense e por isso não ter essa possibilidade de continuar a escola. E daí ele vai ficar um tempo quando o Platão morre, que ele não foi o indicado, não foi escolhido pelo próprio Platão. Platão vai indicar outra pessoa e ele pensa diferente também de Platão, então ele fica um pouco incomodado, né? E aí alguns autores, né, vão dizer isso, que aí ele volta para Macedônia. Só que aí ele já tem uma idade avançada. Ele já deve estar na casa dos 40 anos, quase 40 anos. Aí ele vai ser, então, o mestre, né? Preceptor do Alexandre Magno. Então ele vai para na Ásia Menor, vai ser professor do Alexandre, né? O filho de Filipe, né? Então neto do Dário. E aí, né? Você vai ver que ele vai ensinar bastante coisa filosófica, pensamento, atuação, entre outras coisas, para o Alexandre. Você vê um pouco do pensamento filosófico nas atitudes, na divisão, na questão da ética, um pouco do pensamento aí do Alexandre, muito influenciado pelo Aristóteles. Então, Alexandre assumiu esse Império Macedônico aí, e aí ele vai ter um papel ali de destaque durante um tempo, né? E o Império vai se desenvolvendo. Só que aí, né, por volta de 355, o Aristóteles meio que cansa dessa vida, não é a mesma coisa, não tem os mesmos privilégios, nem a capacidade que tinha de pensar. Então, ele volta para Atenas e funda o Liceu. Você lembra da malandragem que a gente falou na aula? O Platão funda a academia e o Aristóteles funda o Liceu. Homenagem aí à ideia do Apolo Lício, que era próximo, né? Então, o Liceu ligado aí às luzes do conhecimento. E ele vai ficar nessa escola por 12 anos,
né? Então, quer dizer, ele vai ficar muito tempo da vida dele em Atenas, né? Só que aí, o que que acontece? A mesma, olha para aqui, foca no gordinho. A mesma coisa que aconteceu com o Sócrates vai acontecer com o Aristóteles. Vai ser acusado de novo não, acusado de não cultuar os deuses da cidade e também vai ser acusado de, vamos dizer assim, acusado de não cultuar os deuses da cidade e também acusado de corromper a juventude, entre outras coisas. Então, com medo aí, ele abandona Atenas, ele foge. Ao contrário do Sócrates, que ficou e acabou morrendo, mesmo tendo chance de fugir, o Aristóteles acha que é um pecado, né? É um erro contra a filosofia. Pecar-se duas vezes contra a filosofia. Então, ele vai embora, ele volta para Estagira, até onde vai falecer. As principais obras são essas: Ética Nicômaco, que é o pai dele, né? O Órgano, que é como se fosse, é fundamental órgano, porque depois ele vai ser uma base para os estudos de biologia, a metafísica, que a gente vai falar no próximo vídeo, e política, onde ele pensa a ética, entre outras coisas. São mais de 170 títulos, mas poucos sobreviveram. Aí, ó, tá vendo? Ó, o estilo do Estagirita. Quem é Estagirita? Falei para você, é o Aristóteles, porque ele vem de Estagira, é o nome da cidade. É predominante científico. Ó, então o texto é quase enciclopédico. Então olha aí a diferença. O texto do Platão é diálogo. É um conversando com o outro e chegando numa conclusão. O texto do Aristóteles não, é enciclopédico, é verbete, é definido, é bem claro, às vezes é seco. Né? O que é isso? É isso, pronto. A linguagem técnica é muito, vem muito dessa visão do Aristóteles, a visão técnica, tá? E o grande sistemático que vai ter a base das ciências, mas não é científico. Então, científico, cuidado para não confundir isso, porque às vezes é meio confuso. Então, para você ter ciência, você precisa ter método. O Aristóteles ele tinha uma vontade de escrever de uma maneira mais clara, mais científica, mas ele ainda não desenvolve método. Método só em 1600. Aqui nós estamos 300 a.C., então não tem método. Mas essa linguagem científica vai ajudar depois, mais na frente. Contribuições pela biologia, que vai fazer uma classificação dos seres vivos. Não como a gente tem hoje, mas uma certa classificação. E vai desenvolver a lógica formal, que a gente entende como raciocínio. Então, esse aqui é o quadro lógico, né? É onde você tem as afirmações que são contrárias, subcontrárias, né? Então, depois a gente vai falar disso aí, mas não muito, porque isso não é foco de nenhum tipo de prova, tá bom? E ele vai discordar do Platão. Essa visão dele é em relação ao mundo das ideias. Então, ele reconhece a multiplicidade dos seres e dos sentidos. Então, ele, diferente do Platão, que condena os sentidos, ele vai aceitar os sentidos. A gente vai precisar dos sentidos. Então, depois a gente vai falar como que é isso, tá bom? Então, eu vou parar aqui e a gente vai ter um outro vídeo continuando isso daí, tá? Mas a visão do Aristóteles é diferente do Platão, justamente porque ele vai trazer uma visão mais realista, empírica, tá? Então, até daqui a pouquinho eu já volto.